Eu já falei como que foi iniciado o Covil, né, o que, que a gente tem dentro do Covil. Tá? Por enquanto, nós não estamos abertos à visitação. Tá? A gente tem um local fixo das nossas práticas e tudo mais. A gente, por enquanto, não está aberto à visitação, exceto para o pessoal que é mais íntimo nosso, por motivos óbvios. Mas a gente, por enquanto, não está aberto à visitação, especialmente porque a gente está reestruturando o Covil. Né? O Covil, inicialmente, ele situava-se na zona oeste do Rio, né, em Magalhães Bastos. E ano passado, ano retrasado, a gente migrou para o município de Nova Iguaçu, né, a fronteira com o Seropédica. Então a gente está num processo de reformulação. A princípio era para a gente ter aberto alguns projetos para fora, né, como por exemplo alguns cursos, alguns workshops, para a gente ter aberto turma aqui dentro do Covil também. Só que começou a pandemia, algumas questões pessoais aí de todo mundo que faz parte do Covil, então a gente está postergando por enquanto, até ficar melhor para todo mundo. Se quiser saber um pouquinho mais, só acompanhar pela página do Covil das Bruxas, ou deixar no comentário da live, que aí vai ser respondida depois no próximo vídeo que a gente fizer. Tá? Quando eu ainda não sei. Vamos ver o que mais tem aqui. Fala sobre quais são os rituais durante o ano. O tema, por exemplo, Soin, não sei se é assim que se escreve. Tá. Vamos lá. Esses temas eu vou evitar falar por aqui por enquanto. Tá? Não é a temática, gente. Foca na temática do vídeo. O vídeo é sobre a questão do Covil, o que a gente faz. Eu não vou explicar sobre roda do ano, não vou explicar sobre rituais, sobre ponto de macumba, eu não vou explicar. Tá? Isso aí vai para um vídeo específico. Se vocês quiserem, vocês deixem lá na página do Covil, pode deixar no chat, na caixa de mensagem lá da página, ou posteriormente nos comentários da live quando ela for fixada no YouTube. Tá? Mas por enquanto eu não vou focar nesses temas. Eu posso falar sobre o que a gente faz, ou fazia, referente aos rituais anuais, né, os sazonais que acontecem todo ano. Mas eu não vou explanar explicação sobre o que é ritual, sobre temática. Isso aí eu acho que cabe num vídeo próprio para isso. Ok? Mas em si, o Covil ele sempre teve alguns rituais sazonais. Tá? Vou dar um exemplo. Só para dar um adendo. Vocês podem perguntar de outros temas, desde que tenham a ver com essa desmistificação do que é o Covil. Tá? A gente passar a informação, o restante a gente vai deixar para uma outra live, porque cada tema que tá fora aí, mais ou menos, a gente pode render vídeos pra caramba, tá? É tema que, se deixar, a gente fica conversando 3 dias. Então vamos lá. A questão do ritual sazonal. Né? Para quem não sabe, ritual sazonal é ritual que acontece em um período fixo, ano após ano. Tá? São rituais anuais. Inicialmente, o Covil ele trabalhava dentro do círculo feiticeiro, né? O círculo inicial, a prática dos 8 sabás. Tá? Nós utilizamos a roda sul. Para quem não conhece, são sabás sazonais da Wicca. Tá? A gente utiliza os nomes dos sabás, a gente faz na mesma época, mas a temática pra gente, do lado de dentro do Covil, ela é diferente. Tá? Ela trabalha muito. Não é que nenhum Wiccano possa fazer similar, mas a questão a Wicca é um grupo de bruxaria, mas não tem foco na Wicca. Tá? Nós não temos Wiccanos aqui dentro, nós não temos um foco de... nós não temos um foco de cosmovisão, nós não temos um foco de teogonia, nós não temos um foco de doutrina wiccana. É só um embasamento, a gente só usa os sabás, eu acho que por preguiça mesmo da gente inventar um nome novo. Mas em si, a gente tenta trabalhar a temática num quesito mais psicológico. Então, para quem conhece, tem os 8 sabás wiccanos, né, que vai do Yule até o Soin. Né? Nós trabalhávamos esses 8 sabás durante o ano, num contexto mais psicológico, entendeu? Por exemplo, você pega o ritual de Soin, né, que seria o ano novo, seria o
o fim e o início da roda do ano, né, dos rituais sazonais. O Samhain ele tem como temática inicial ali dentro da Wicca a questão da morte. Tá? Quando o deus wiccano ele morre, a deusa wiccana ela é a ceifeira que faz a morte dele, né, que é filho e esposo dela. E eu já deixo avisado que incesto é coisa de cristão, então dando-se no quesito mitológico. E ali ocorre essa morte dentro da temática, essa morte arquetípica ali da divindade, que é refletida na deusa, que seria considerada também a própria Terra. Então as estações se modificam para acompanhar o ciclo do deus. Tá? Como isso ocorre dentro do covil? Nós pegamos essa temática, porque a gente acha interessante essa construção de temática de base wiccana. Você tem ali o nascimento do deus em Yule, você tem o período de amamentação, você tem o período em que ele se torna jovem, o período sexual, o período de auge, de maturidade e poder, e você vai tendo o período de envelhecimento até a morte. E isso é uma coisa que a gente lida o tempo todo, durante o ano, em todos os quesitos da nossa vida. Um projeto nasce, um projeto é alimentado, um projeto tem o seu auge, ele definha, morre, e assim vem um novo projeto. Então nós pegamos essa temática, trazemos para um nível de trabalho do subconsciente, condicionamento do subconsciente, e para uma questão mais psicológica. Então no Samhain, o que geralmente a gente faz? Ali você tem um preparo de temática prévia antes da ritualística. O ritual, por exemplo, a gente faz pela roda sul, do hemisfério sul, então ele acontece em 31 de abril e 1º de maio. Um período antes, na verdade, bem próximo ali, alguns dias, a gente não vê o dia do ritual como um ápice. Tá? O dia do ritual é quando se inicia o trabalho psicológico, o trabalho ali de conduta. Tem uma outra palavra melhor para isso, mas eu esqueci. Ali a gente inicia o trabalho de conduta referente à temática do Samhain, que é a morte. Então o que a gente vai fazer nesse momento? Você vai parar para analisar qual área da sua vida precisa passar por uma transformação. Então digamos que você é uma pessoa que está procrastinando muito, ou então a sua área profissional ela não está bem desenvolvida. Você está no mesmo emprego há um tempo, você não acrescentou nada novo no seu currículo, além do trabalho de carteira assinada, por exemplo, você não tem curso, você não tem um aprimoramento, você não tem uma reciclagem dos teus entendimentos ali. Por exemplo, você fez um curso de inglês há 5 anos, mas você não fez uma reciclagem. Caso você não tenha o hábito de treinar esse inglês o tempo todo, você não usa em quesito profissional. Então o que a gente faz? Você quer melhorar o teu desempenho nessa área da tua vida, então ele precisa morrer. Naquele período do Samhain, você vai passar por toda uma análise, uma autoanálise, Você vai tentar chegar no autoconhecimento para identificar o que precisa morrer em você. Tá? Porque quando chegar Yule, que seria o equivalente ao Natal, o período de nascimento do Deus, na mitologia da Wicca, quando chega em Yule, um novo eu tem que nascer. Mas para o novo ter espaço, o velho precisa sair. Então, quais são as atitudes que você tem que te impedem de evoluir nesse caráter aí, nessa área da tua vida? Você está procrastinando muito? Você está com a questão financeira desregulada? Você gasta muito com besteira? Não foca em alguma coisa? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever lá no teu grimório, no teu livro, teu diário mágico, quais são as características que precisam ser eliminadas. Chegou o período, você vai ter isso até o período do Yule, que equivale a dia 21, 22 de junho, o solstício de inverno nosso aqui no hemisfério sul. Quando chega em Yule, é hora do teu novo eu renascer. Então, a partir daquele momento, você vai se condicionar mental e fisicamente a tomar as novas atitudes que são necessárias para que aquele teu eu surja. E assim vai durante a roda do ano. Você vai ter o período ali de crescimento, quando você vai reanalisar, vai reafirmar as condições, que é equivalente ao Imbolc, o período de amamentação do Deus menino, é o período em que você vai engordar, você vai alimentar o teu planejamento.
tá? E assim vai indo por toda a temática. Inicialmente era isso que a gente fazia, né? Há um tempo a gente vetou a questão dos sabás, por quesitos mais internos, reformulações e tudo mais, né? O grupo sempre precisa parar para dar uma analisada e ver se está evoluindo para o caminho que se deseja, e se necessário a gente precisa parar um pouquinho. Então nós paramos para poder reestruturar o Covil. O sabá acabou sendo vetado por enquanto, tá? O Covil está de folga por enquanto, está de férias. E dentro da prática hecatina nós tínhamos a questão da alunação, o círculo hecatino. Nós trabalhamos com Hecate em cada alunação, né, rituais específicos. Nós temos, basicamente os rituais são lunares, né? Todo mês tem um ritual referente a Hecate. Essa é a prática ali sazonal do círculo hecatino, além do dia mundialmente conhecido como dia de Hecate, que é 13 de agosto. E dentro do círculo necromante nós temos sessões ritualísticas, né, onde a gente trabalha ali com os mortos através do viés da mediunidade de incorporação de 15 em 15 dias, tá? Sendo como a gente aqui trabalha na parte da bruxaria, diferentemente da Umbanda, quem vem à frente do trabalho, né, quem toma conta do trabalho, não seriam os espíritos de energia sutis, tá? Aqui no Covil, por alguns quesitos internos, a gente tem à frente os espíritos considerados de energia densa. Então, em um dia tem uma sessão voltada para Exu, para Pombogira, né? Pode vir o povo cigano, que está dentro da que a gente considera como grupo intermediário, né? A gente está em contato com o grupo espiritual, né? A falange das bruxas, né? Que aqui a gente chama de Morgana. Em um dia é feito a prática com o povo mais denso. Na quinzena seguinte, a gente faz a sessão geral com todos os espíritos da casa, tá? Que vão vir aqui, eles dão... Geralmente se trabalham muito em cima de aconselhamento, né? É mais doutrina e menos prática, porque prática sem conduta não leva a lugar nenhum, tá? É como você pegar um porco, dar um banho e quando você solta ele volta para o chiqueiro. Então a conduta ela é o ponto muito focal. Então o pessoal tem um bate-papo com os espíritos aqui e tudo mais, e eles vão falando sobre a questão energética, né? Como eles veem, né? Como é que é a atuação deles no outro lado, no outro mundo espiritual. Eles vêm trazendo umas coisas e dando uma... Eles ensinam umas coisas bem interessantes. A gente aprendeu muita prática que eu nem fazia ideia com eles. Então, 15 dias tem o ritual necromante. Todo mundo que opta por participar do ritual necromante, obrigatoriamente está aqui de 15 dias para poder fazer esse ritual. Ok? Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do Covil, tá? Para esses círculos, mas antes eu vou dar uma olhada aqui porque eu sei que tem pergunta no chat. O Felipe perguntou aqui: dá para dizer que o Covil é um coven ou seria algo mais abrangente? A estrutura que a gente tem, é como eu falei, o Covil, ele, por enquanto, ele está parado por uma questão de reformulação, né? Não só a gente mudou a sede do Covil, mudou de município, né? A gente está estruturando ainda a questão da casa, né? E vendo alguns outros projetos que vão para frente. A gente vai entrar em contato com algumas pessoas para fazer projeto em conjunto, e por enquanto ele está parado, mas a estrutura que a gente tem é muito similar a um coven, tá? Eu poderia dizer que é um coven, sim, mas a gente chama de Covil por quesitos pessoais nossos. Mas sim, é equivalente a um coven. A gente tem que é o que eu vou falar para vocês sobre a questão da estruturação dos círculos, tá? A gente tem algumas condutas que a gente vai pedir, né, para os iniciantes. A gente pede algumas condutas. A gente vai ter um período de aula ali. Provavelmente eu vou botar online, porque agora o Covil está com um acesso mais complicado, né? Aqui é um lugar bem... mais rural, então o acesso ele é limitado, é distante para o pessoal do Covil, né, que mora no Rio de Janeiro. Então a gente vai dar algumas aulas online, mas a gente vai solicitar algumas reuniões bimestrais ou trimestrais que são obrigatórias para a gente poder avaliar todo o conteúdo, incluindo a prática dos iniciantes, tá? Esse negócio de avaliar prática ritualística, desenvolvimento mágico à distância,
Eu não vou dizer que é impossível, mas é uma coisa que eu não confio. Tá? E eu tenho motivos para dizer o porquê que eu não confio nessa avaliação à distância. Então vamos lá. Eu acho que eu respondi a pergunta, né, Felipe? Eu não sei. Se tiver alguma dúvida...